Meus queridos e amados irmãos, o livro de Juízes nos conta a história que é cheia de altos e baixos, como uma jornada marcada por passos firmes e também por tropeços. Antes, sob a liderança de Josué, o povo de Deus avançava com coragem, confiando na palavra do Senhor. Mas agora, esse servo é morto. E com a sua morte nós vemos este povo então dividido, capengando, às vezes obedecendo, às vezes se afastando, vivendo então entre vitórias e derrotas, eles vão seguindo nesta caminhada. Os 18 primeiros versículos do capítulo 1, a qual nós não lemos, nós lemos a partir do 16, então os 18 primeiros, eles são dedicados a registrar as ofensivas, o avanço militar de Judá, que de certa forma nos apresenta um balanço até encorajador. Se você ler do versículo 1 até o versículo de número 18, você vai perceber que que Judá, ainda que não fosse plenamente fiel, ainda que não estivesse plenamente obediente à palavra do Senhor, eles continuavam conquistando, vencendo, adquirindo a terra, anexando aquilo que era a herança do Senhor ao seu povo. Porque o livro de Juízes ele começa exatamente com esta realidade, aonde o povo vai consultar o Senhor, versículo 1, após a morte de Josué, para saber quem iria liderar essa ofensiva, ou seja, qual a tribo que iria subir primeiro para dar continuidade à conquista. Ali, por sorte, é lançado, é dito, é manifestado, e então recebe uma resposta: Judá subirá. No entanto, o versículo continua e nos diz que Judá, ele não vai sozinho, ele toma uma decisão, ele decide pedir ajuda a Simeão, a tribo irmã, revelando então uma obediência parcial, porque Deus não havia dito isso, uma fé que vacila, que não é confirmada. Em meio a tudo isso, nós, seguindo a leitura, nós vamos ver o brilho do fiel e da fiel e obediente família de Calebe, que é seguido então pelos filhos de Queneus, sogro de Moisés. Estrangeiros que, de forma paradoxal, nos ensinam sobre a confiança inabalável. Enquanto que os judeus estão nessa vacilo, tanto os filhos de Queneu, do Queneu sogro de Moisés, quanto Calebe, que também é descendente dos Queneus, nos mostra uma fé completamente confiante, afirmada, alicerçada no Senhor. Isso deve nos fazer pensar: será que Deus estava nos dando um aviso? Ou está nos dando um aviso? Um lembrete de que nós precisamos de fortalecer a nossa fé? Ao ler esse texto, a perceber esta realidade, que Deus fala conosco em relação a essas questões. Mas em suma, Judá continua conquistando. Então nós somos novamente relembrados da fé vacilante e da obediência parcial de Judá. Porque no versículo 17 que nós lemos é dito: foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, quão magnífico não seria se, ao invés de nós lêssemos foi-se Judá com seu irmão, com Simeão, seu irmão, nós pudéssemos estar lendo foi-se Judá e feriu os cananeus. Como seria diferente esta realidade? Porque aqui nós estaríamos vendo exatamente uma obediência perfeita, um caminhar correto, uma total dependência do Senhor. Mas o livro, o versículo 17, ele nos mostra algo realmente terrível, porque ele reafirma aquilo que foi dito. Percebe o contraste que há? Deus disse: vai e suba, e eles chamaram, e aí no versículo 17 diz, e eles realmente venceram, mas com a ajuda dos seus irmãos. Mas o grande choque, ele vem a partir do versículo de número 19. É aqui que nós começamos a ver uma grande mudança em tudo aquilo que é apresentado. Quando Judá enfrenta então os carros de ferro, enfrenta ali o poder bélico mais forte, a melhor tecnologia de guerra daquele tempo, então o povo hesita, Judá recua. Apesar de já terem experimentado tantas vitórias, eles
permitem que o medo e a dúvida tomem conta do seu coração. Queridos, ali não há só uma derrota militar, mas uma derrota na confiança da promessa do Senhor. Uma derrota na obediência à palavra do Senhor. Uma derrota espiritual, uma derrota da fé. Meus amados, veja, a fé é como uma rocha firme em meio a tempestades da vida. Quando confiamos na palavra do Senhor, nos tornamos inabaláveis, como Caleb diante dos gigantes. Mas quando permitimos que a dúvida nos envolva, nós nos tornamos como Judá, recuados diante dos carros de ferro, sombras que obscurecem a luz divina. A melhor tradução para a palavra fé, no contexto bíblico, o melhor entendimento sobre fé, quando nós falamos da fé bíblica, quando nós falamos da fé salvadora, como nós falamos da fé de um Deus vivo, potente, onipotente, poderoso, que atua, é confiança. Este é o verdadeiro significado de fé. Veja, no versículo de número 2, a palavra do Senhor vem ajudar. E é claro ao dizer: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Agora, se nós formos observar isso, com o mesmo contexto agora sobre a vida de Caleb, quando lá em Josué, no capítulo 14, versículo 12, é dito, isso Caleb dizendo: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Caleb recebe o Monte Hebron. Nós falamos sobre isso na semana passada. 45 anos depois, já um idoso, e ele diz: Deus prometeu e eu vou lá. Agora, acontece de imediato. Deus fala: sobe, e ele chama Simeão para ir consigo. Aí observe o versículo de número 19: esteve o Senhor com Judá. Juízes capítulo 1, versículo 19: esteve o Senhor com Judá, e estes despovoou as montanhas. O autor está dizendo que Deus continua. No versículo 1 é dito que Judá deveria de subir. No versículo de número 2 é dito então que Judá convida o seu irmão para subir junto com ele. Eles continuam conquistando. De repente, e Deus está com eles ali. Acontece, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. De um lado, aquele que confiou na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Do outro, aquele que duvidou. A fé de Judá ruiu por não confiar na palavra do Senhor. Por isso eles caíram. Isso é o mesmo dizer que Judá não tinha certeza de que Deus seria poderoso o suficiente para os livrar. É o mesmo que dizer que Judá não tinha certeza de que Deus seria poderoso o suficiente para os conduzir, para os guiar. Sua confiança estava dividida entre a estratégia e as alianças, entre os conchavos e os acordos, entre o poderio militar e uma fé vacilante. Não se fiaram, não confiaram, não se apossaram, não se depositaram por completo sobre a palavra do Senhor, que foi direta para eles. Judá subirá. Consegue entender, irmãos? Esse texto me faz lembrar de um outro personagem bíblico. Agora, eras à frente, passado já um bom tempo, e nós nos deparamos com um personagem do Novo Testamento, que tinha uma fé que capengava entre a robustez e o vacilo, o romper e o recuar. Eu falo de Pedro, especificamente de um evento que acontece com Pedro. Vocês lembram quando ele caminha sobre as águas? Ele tem um ato de fé extraordinário. Dificilmente um de nós iria falar: Senhor, peça que a gente caminhe contigo e nós vamos ao sul. Dificilmente nós íamos descer de um barco.
Ele estava no meio do mar da Galileia, o barco estava atravessando o mar. Quantos metros de profundidade tinha? Quantos calados era aquilo ali? Não se faz ideia. 20 metros, 10 metros, 8 metros, 30 metros, 50 metros. Ele está no meio do oceano. O que está em volta dele é água, ele está preso no barco. Durante uma noite. Você já teve a oportunidade de estar no meio de um lago gigante, ou no meio de um rio gigante, ou mesmo no oceano, durante a noite, sem iluminação num barco? Eu já tive, irmãos. Quando a gente estava morando no Pará, era comum a gente vir pegar o barco da meia-noite, que atravessava a Bahia, que dava 50 quilômetros de uma barra a outra, e você entrava naquele barco, e não era um barquinho pequeno não, era um barco grande, para 600 pessoas, mas assustador, porque o local onde ele atravessava, tinha região com 200 metros de profundidade, e aí, você só via o farolzinho do timoneiro ali, mostrando o caminho, e você não via mais nada. Noite em que não tinha estrela, noite nublada, você não via nada, somente a luzinha do barco. Você não conseguia divisar se você estava próximo ou longe da margem. Se houvesse lua, você ainda conseguia ver uma coisa muito longe, mas você estava vendo que estava longe demais. Então eu não sei o que era mais aterrador. Você passar em plena escuridão e você não saber que você está próximo da margem ou perto, ou você vê que está longe da margem. O grande fato é que o barco atravessava. Então imagine um barco de pescador do primeiro século da Palestina. Não é um barco para 600 pessoas. Há 12 pessoas ali. É um barco pequeno, um barco de pescador pequeno. Talvez de 4, 5, 6 toneladas. Está no meio do oceano, são experientes. Pedro sabe que não se deve pular no mar de qualquer forma. Mas ele, o que ele faz? Ao ver que Jesus se aproxima com medo de quem era, Pedro diz: Senhor, se é você mesmo que está vindo até mim, mande que eu vá até você. E a palavra de Jesus é: venha. Que homem de fé, que fé robusta, que fé vigorante, que fé emocionante. E ele pula do barco, ele pisa na água, ele caminha sobre a água, ele vai em direção à água. Ouvindo a palavra, ele vai em direção, em obediência à palavra. Mas aí, queridos, o livro de Mateus registra que enquanto Pedro andava sobre as águas, em obediência à palavra do Senhor, confiando na palavra do Senhor, então ele sente a força do vento, as marolas, as ondas sobre os seus pés, e ele começa a perceber aquilo que está ao seu derredor. Ele começa a olhar para os lados, ele começa a ver desse balanço, e por conta disso a sua fé é minada, e ele começa a afundar. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 30. O mesmo a fé vigorante que pisa sobre as águas é a fé que afunda no meio das águas. A confiança se foi diante das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, diante do que ele estava agora enfrentando, e a prova que ele pediu. Ele pediu para ir. Mas ao olhar para as circunstâncias, ao olhar para aquilo que está ao redor, ao olhar para aquilo que está à sua volta, ao olhar para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, para o mundo em si, então sua fé é mudada. A sua confiança é simplesmente ruída, e ele cai, ele afunda. Então ele clama ao Senhor: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estende a mão, levando até o barco. Mas Jesus tem uma palavra para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Consegue ver a conexão aqui? Juízes 1, há um contraste entre o fiel Caleb e a frouxidão de Judá, entre a confiança na palavra e a dúvida sobre a palavra. E aí no versículo 19, dissonância total.
acontece um contraste grandioso. E para enfatizar a falta de confiança na palavra do Senhor, o autor, então, do livro de Juízes, novamente ele fala da conquista de Caleb no versículo de número 20, destacando que ele expulsou 3 filhos de Anak, isto é, 3 descendentes de gigantes, 3 grandes guerreiros. Versículo 19, ele diz que Judá afrouxou, que Judá duvidou, que Judá recuou, que Judá teve medo. E no versículo 20 ele diz, mas Caleb não. Caleb foi e Caleb venceu os gigantes. De um lado, o poderio militar de carros de ferro, tecnologia de último tempo, mas um exército de mais de 70 mil pessoas. Leia lá, quando é falado o levante sobre o número de membros, de pessoas de Judá que poderia ir à guerra. Números fala, mais de 70 mil pessoas. Era um exército poderoso. Não sei quantos carros de ferro tinha. Não sei qual era o poder do exército inimigo, a qual ali no vale eles recuam. Mas o fato é que eles duvidaram e perderam. O contraste está exatamente que havia um exército pronto para guerrear, que havia vindo de conquista sobre conquista, mas que diante da primeira dificuldade, da maior dificuldade, eles recuam. E aí o contraste está no idoso, 85 anos. Por mais que ele fosse forte, por mais que ele fosse preparado, ele é um idoso que enfrenta gigantes. E vence. Entende, queridos? A intenção do autor é nos chamar a atenção para a falta de fé do povo de Israel, para o perigo que uma obediência parcial à palavra do Senhor nos traz, para o perigo de que concessões que nós venhamos a fazer, elas podem trazer consequências terríveis, e ele vai trabalhar essas consequências por essas concessões mais à frente. Por confiarem mais em si mesmos, nas armas, nas estratégias e nas soluções do mundo, Judá vacilou em sua fé. Mas não é apenas Judá. O texto continua. E neste capítulo nós vamos ver 9 das 12 tribos de Israel. 9 são citadas. Na sequência do texto, o contágio então dessa obediência sem compromisso, de uma crença parcial nas promessas de Deus, se espalha rapidamente. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus, versículo 21. A casa de José, ainda que ela fosse vitoriosa, versículos 21 a 26, ainda que ela fosse à frente, ela faz um acordo com um queneu, em vez de confiar nas promessas do Senhor. Manda espias para verificar a terra, e esses espias fazem uma promessa que não deveria. Os queneus deveriam de ser destruídos. Mas uma família sai, porque é mais prático, é mais fácil. Em vez de eu buscar, achar uma estratégia, mostra o caminho, eu deixo você livre. Manassés não expulsou os vários habitantes do seu território. Aí, quando ele se torna forte, decide sujeitá-los a trabalhos forçados. Não era isso que o Senhor havia dito? Versículos 28, 27 e 28. Por que eles fizeram isso? Porque economicamente fazia mais sentido. Dava menos trabalho a escravizar o inimigo do que expulsá-los. Era uma questão de conveniência. E aí a conveniência substituiu a obediência, mostrando falta de confiança. Efraim permitiu que os cananeus habitassem no meio dele, versículo 29. Zebulon decidiu sujeitá-los aos trabalhos forçados, versículo 30. Aser foi pior ainda. Aser, em vez de permitir que os cananeus vivessem entre eles é que viviam entre os cananeus, versículos 31 e 32. Por fim, a tribo de Dan, ela é confinada, ela não consegue avançar, ela fica presa à montanha, à região montanhosa, versículo 34, ela não domina o seu terreno. O fato importante, que é destacado no final, versículos 35 e 36, é que as fronteiras da herança de Israel não foram conquistadas. Observe que aqui a referência não está em relação às fronteiras de Israel, mas às fronteiras dos amorreus, as áreas que eles decidiram habitar. Eles escolheram estar lá.
O povo de Deus estava com a promessa, deveria de seguir, mas foram fazendo concessões, foram tendo obediência parcial ao longo do caminho, não foi se sujeitando à palavra, não foi se direcionando em relação à palavra. A ênfase não está na superioridade militar ou numérica, mas na força de vontade e na tenacidade, e uma coragem mais robusta. O povo de Deus foi menos corajoso que o povo que não conhecia o Senhor. Este é o encerramento do capítulo. Trágico. Ele começa com uma obediência parcial e termina com uma derrota terrível. Não alcançaram os territórios que deveriam. Fizeram acordos com chavos que não deveriam. Abriram concessões da qual eles não podiam. O que faltou para eles? Confiança no Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É a palavra do Senhor para conosco. É nessa palavra que nós devemos então de encontrar força para seguir em frente, entendendo que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Deus direciona as nossas vidas. Meus amados, diante de tudo isso que nós vimos aqui, tudo isso que é apresentado em Juízes, do versículo 1, versículo 16 ao versículo 36, eu quero encerrar apontando duas importantes lições para a nossa vida hoje. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração, que você aplique à sua vida, é que a confiança na palavra de Deus é fundamental. Nós somos o povo da confiança. Nós somos o povo que se prende, que se assegura sobre uma fé que é alicerçada na palavra do Senhor. Tudo que o mundo diz, tudo que o mundo pensa, tudo que o mundo age, e a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta, ela é a única a ser seguida, ela é a única que eu devo de dar atenção, ela é a única na qual eu devo me apegar, me firmar. Seja diante do meu casamento, seja diante dos meus filhos, seja diante dos meus netos, seja diante do meu trabalho, seja diante da enfermidade, em qualquer situação, eu devo de observar aquilo que a palavra de Deus diz e me apegar a ela, porque ela é a verdade fundamental, é onde eu me alicerço, é onde eu me firmo, é onde eu fico seguro, é onde eu saio como vencedor, ainda que eu não saia como vencedor deste mundo, porque Deus não nos garante dar este mundo, não nos promete dar este mundo, mas nos dá algo muito melhor. Então, como servos do Senhor, eu quero chamar a atenção que os gigantes irão cair, que os carros de ferro serão quebrados, que os inimigos serão derrotados, que as nossas fronteiras serão alargadas, se nós permanecermos na palavra do Senhor. A nossa fé deve ser como essa rocha inabalável em meio à tempestade da vida, para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos os problemas. Sim, devemos de lembrar de Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a primeira lição. É assim que eu e você devemos viver. Tenha a palavra de Deus sempre à vista. Tenha a palavra de Deus à sua mão. Leia, medite, aplique essa palavra a cada manhã, a cada dia, renovando a sua fé, a sua confiança. Não deixe que os seus olhos se desviem para as coisas que estão periféricas. Firme o seu foco em Cristo. Não faça, querido, como Pedro, que tem uma fé robusta, vigorante, estimulante, ao ponto de pisar nas águas, mas desvia o olhar ao caminhar. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, ao caminharmos com o Senhor, nos apegarmos à palavra do Senhor, entendemos que aquilo que Deus diz na sua palavra, nós então caminhamos, e de repente nós desviamos porque olhamos para os lados, e de repente nós vacilamos, e nós naufragamos no mar da vida, em vez de caminharmos firmes com o Senhor. Primeira lição: a confiança na palavra de Deus é fundamental para a vida do cristão. Segunda lição: a obediência parcial é desobediência.
Não há como negociar com as coisas do Senhor. O exemplo do povo de Israel nos mostra que a obediência a Deus deve ser completa e sem concessões. Não podemos buscar atalhos. Nós não podemos buscar soluções que sejam convenientes e que venham comprometer a nossa fé. Em nossas vidas diárias, isso significa que escolhas éticas, mesmo quando isso custa alto, custa caro, devem ser mantidas. É assim que nós devemos fazer. Então que sejamos íntegros em nossas ações, confiando que a verdadeira obediência a Deus e a sua palavra traz a verdadeira recompensa. Traz a verdadeira recompensa. Lembre-se das vitórias alcançadas, daquilo que você alcançou ao caminhar pela fé. Imagine se Judá, quando olhasse diante ali dos homens no vale com seus carros de ferro, com poder bélico, parasse e pensasse: mas nós viemos de conquista sobre conquista, de vitória sobre vitória, por que pararíamos aqui? Se tivesse parado para ouvir Caleb, que diz assim: o Senhor prometeu 45 anos atrás, e eu vou conquistar, e conquistou um monte. Se eles tivessem olhado para os exemplos de que Deus havia deixado, para as formas como Deus havia abençoado, da forma como Deus havia agido, eles poderiam dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando nós abrimos concessões, queridos, não pense você que você está agindo parcialmente fiel. Você está sendo totalmente infiel. Não pense você que quando você não procura viver a palavra do Senhor, naquilo que ela diz, você está tendo uma obediência relativa. Você não está tendo obediência nenhuma. As vitórias alcançadas fora da fé, elas são derrotas espirituais. Ainda que Israel estivesse ali sobre o povo, ainda que Israel estivesse ali dominando, ainda que eles tivessem tomado posse da terra, ainda que não foi tudo o que eles queriam, mas tudo que Deus disse, mas foi exatamente o que eles queriam, estavam bem ali, ainda assim havia uma derrota espiritual. Haviam perdido a guerra, corromperam a sua fé e abriram espaço para o pecado, para levar exatamente a queda. Quando nós fazemos concessão na nossa obediência, nós abrimos espaço para o pecado, para que o pecado nos leve à queda. Devemos de ser fiéis na audiência do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Meus amados irmãos, que nós possamos aprender com o capítulo 1 de Juízes, e em vez de ter uma negligência na nossa jornada, ou de estarmos capengando, possamos seguir firmes em obediência à palavra do Senhor. Como está a sua vida diante do Senhor? Quando você olha para a Bíblia, para a palavra do Senhor, como está a sua vida? Quando você olha para os ensinamentos do nosso Senhor, como está a sua vida? Quando você olha para as ordenações do Senhor, como está a sua vida? Quando você olha para as promessas do Senhor, como está a sua vida? Se não há intenção de integralidade, se não há um desejo de obediência, se não há um comprometimento, uma confiança no Senhor, então você está em sério perigo. E é necessário se arrepender e voltar à presença do Senhor. Fazer como Pedro e clamar: Senhor, socorre-me, para que o Senhor possa estendê-lo a mão e tirá-lo das águas profundas. Porque você começa a submergir, você começa a afundar. É hora de fazer isso. Você caminha com fidelidade, cuide para que não saia dela. Esteja atento ao seu caminhar, sendo fiel ao Senhor e ao seu ensinamento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Tenha um momento em que você busque o Senhor sobre a sua vida. Pense sobre como você tem vivido e a palavra do Senhor tem sido exercida sobre você.